Olá, pessoal. Tudo bom, gente? Bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma live. Ajustando aqui as coisas. Meu negócio está cheio de nó. Mais uma live. O tema de hoje é ressentimento. Nós estamos no bloco de Construindo um Novo Eu, né? Abordando temas, alguns mais contemporâneos, outros que sempre existiram, mas na perspectiva de nos ajudar na construção do novo eu. Deixa eu fixar aqui o tema. É... Descobri uma coisinha aqui. Ixi, não tô conseguindo entrar. Não tô conseguindo comentar, gente. Eu não tô conseguindo escrever nos comentários. Pera aí, Dé, já vou te aceitar. Amiga, eu não tô conseguindo escrever nos comentários. Quando eu escrevo, vou escrever alguma coisa, agora eu consegui. Na hora que eu fui tentar escrever, apareceu assim, desativar comentário. Se eu não tivesse querendo desativar comentário, não ia aparecer esse negócio, né? Então, o tema de hoje, ressentimento. E a gente começa assim, conversando. É isso aí. Bora fixar, meu bem? Fixou. E aí, Dé, beleza? Bom dia, tudo Tudo bem? Graças a ótimo. Deus. Ai, Acho que não fixou, não. não? Só tá lá o comentário. Não fixou, não. Oh, meu Porque geralmente pai. quando fica aquele Eu apertei em fixar estilo e de ele não tá cardápio, né? fixando. Por quê? Porque você não deve ter apertado direitinho, não foi, não? Então eu vou escrever de Porque novo. aparece uma opção assim, fixar comentário. Eu Você clica sei, eu nele assim, cliquei, sorteio. mas ele não. Dando as boas-vindas aí, Dé. Então, bom dia, pessoal. Como a Priscila falou, nós somos do Evangelho e temos uma proposta neste bloco de tratarmos assuntos contemporâneos, ou seja, algo que vai aí atuar na construção do novo eu. Bom dia, Michele. Bom E aí, Mi, dia. tudo bom? E vão contribuir na construção desse novo eu. E é interessante já. E aí, e nesse caso, nesse dia de hoje, particularmente, nós vamos falar sobre ressentimento, né? E aí nós fizemos uma enquete nos nossos perfis pessoais, também no perfil do Evangelho, coletamos alguns dados e vamos apresentar uma análise, né, à luz da psicanálise, à luz da filosofia, né, ver as contribuições desse tema que é tão rico e, ao mesmo tempo, pouco explorado, E que né? todo mundo Razão pela passa, qual muitas pessoas super-humano, né? ainda sofrem. Exatamente. Então, a razão de muitos sofrimentos hoje se deve ao ressentimento. E aí a gente vai entender um pouquinho dessa sistemática, dessa dinâmica afetiva. Antes disso, bora fazer a nossa leitura inicial, né? Eu tô aqui Claro. com um livrinho, O Presente da Paz, é da Brahma Kumaris, que é uma instituição filosófica lá da Índia, mas com base no mundo todo. E a mensagem fala sobre o seguinte: pensar sobre o que os outros estão fazendo pode causar-lhe uma dor de cabeça. Ao invés disso, pense sobre o que você tem que fazer. Faça isto e você verá como se sente. Ninguém pode perturbar sua paz mental. Você é seu amigo ou o seu inimigo. Suas limitações, fraquezas, expectativas e hábitos negativos ameaçam sua paz e fazem você sofrer. Tudo a ver com o tema de hoje, né, gente? A gente é o nosso algoz ou o nosso anjo iluminador, o nosso Deus ou o nosso algoz. Então vamos pensar no que a gente tem para fazer, deixar a vida dos outros com a vida dos outros e pensar na nossa vida, né? E vamos lá, começar com o nosso Exatamente. bate-papo de hoje, né, Dé? Você quer perguntar, Exato. começar a sua inquirição, ou você quer que eu comece a falar? Porque André é o inquiridor. Não, eu acho que hoje eu vou deixar você começar a dar o E depois você pontapé vai. para adicionar imagem. Depois eu começo. Então, gente, quando a gente pensa assim, ressentimento, né? Inicialmente, eu confesso que quando pensei nesse tema, tive um pouco de dificuldade. Não porque eu não tenha tido contato com esse tema, muito pelo contrário, justamente por eu ter contato, tanto contato com essa emoção, com esse sentimento, é que eu estava me sentindo com dificuldade de abordar esse tema. Mas aí foi ótimo, que aí me fez estudar um pouco mais, mergulhar um pouco mais em mim, né?
ajudou assim no meu processo de autoconhecimento, né, de trabalhar essas emoções negativas que também tem ainda em mim. Então, quando eu penso assim, primeira coisa que eu pensei, né, ao vir a palavra ressentimento, né, esse RE antes, né, a gente tem duas palavras aí. Poxa, gente, você se multiplicou aí em quatro, o que é isso, gente? A gente tem sentimento, né, e antes do sentimento tem o ré. Então, o que me vem, o que me ocorre é isso, né? Que o ressentimento é você sentir mais de uma vez, é sentir de novo, né? Então, eu penso que, e como ele tem uma entonação mais negativa, né? Então, eu penso que quando você sente algo negativo de novo, uma raiva de novo, uma tristeza de novo, né? Não é sentir amor de novo, nem sentir compaixão de novo, mas está ligado a uma emoção que traz algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, né? Então, eu penso que o ressentimento é quando a gente se fixa na emoção negativa. Foi o que me ocorreu, assim, em termos de definição do que é ressentimento. É uma fixação numa emoção negativa, seja raiva, seja tristeza, indignação, mágoa, e aí vira ressentimento. E aí tem outras coisas que a gente vai falar mais adiante. Você quer complementar com alguma coisa, Dé? Com relação à definição? É interessante trazer esse ressentimento como uma mágoa que não se supera. Né? Esse conteúdo que é constantemente, digamos assim, alimentado em nossa psique. Ou seja, esse conteúdo que, em certa medida, nós vamos observar que é um conteúdo negativo, esse apelo muito forte por não esquecer, por trazer esse conteúdo sempre à tona em discussões. E nós vamos perceber, como o Pri colocou, que é um conteúdo muito comum, né? Muito comum de todos nós. Então, esse excesso de memória que prejudica a própria criatura. Por que excesso de memória? Porque você traz consigo essa bagagem anterior, esse conteúdo pesado, esse fardo que não se dilui, que não se elabora, e ao mesmo tempo isso tudo traz consequências muito negativas, muito pessimistas para a própria existência da criatura que padece o ressentimento, né? Que não elabora a circunstância em torno do ressentir. Isso, e assim, quando a gente pensa na origem, né, na causa primária desse sentimento, que a gente já falou que é o sentir de novo, né, uma emoção negativa, é engraçado que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né, que questiona, né, em que Kardec questiona quais são o maior mal da humanidade, né, os maiores males da humanidade. E aí os espíritos superiores respondem que André está aí brincando, né, com o Instagram, né, fazendo testes. Aí sobe, aparece de novo, aí aparece quatro pessoas, né? Tá ótimo, né? Essas experiências aí no Instagram. Então, os espíritos superiores respondem que o grande mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Que se a gente parar para olhar na raiz de cada emoção ruim, cada sentimento ruim, cada mal, cada sofrimento, lá dentro está o orgulho e está o egoísmo. E aí eu penso que assim, né? É quando a gente se sente frustrado em algum desejo, né? A gente tem muito ainda a necessidade de poder, a necessidade de dominação, a necessidade de controle, de ser agradado. A gente tem muita dificuldade ainda com as diferenças. Então, quando a gente se sente contrariado na nossa vontade, nos nossos desejos, nas nossas expectativas, ferido mesmo em nosso orgulho, porque no fundo é isso, a gente se sente ferido em nosso orgulho, a gente desenvolve. Eu também tenho tratado bastante o orgulho, mas é um negócio difícil, viu, Viva? Mas vamos seguir adiante. Então, aí a gente tem raiva, aí a gente tem tristeza, a gente tem indignação, que é completamente normal no momento em que eu sou agredida de alguma forma, que alguém faz alguma coisa que me machuca, que me ofende, ou ofende alguém da minha família. É natural que a gente tenha raiva, que a gente tenha tristeza, que a gente tenha indignação. A emoção em si, no momento em que o acontecimento vem à tona, no momento que uma palavra maldita, às vezes uma palavra mais agressiva, uma calúnia, uma injustiça, ou às vezes até nem é calúnia nem injustiça, às vezes a gente até merece aquilo que foi dito, né? Mas aquilo fere o nosso orgulho e a gente fica com raiva. Sentir essa emoção é natural. A questão, no meu entender, né,
posso estar equivocada, é quando a gente nega, quando a gente resolve dar uma de evoluído, porque tem muito isso, eu acho, nas religiões, né? Eu vejo muito isso na doutrina espírita, eu acho que é uma coisa das religiões de uma forma geral. Essa coisa de quando a gente está no nosso processo de reforma, de busca, de querer ser melhor, essa coisa de querer ser evoluído assim muito rapidamente, né? De querer pular etapas. Então a gente fala, não, ele falou isso, mas não me ofendeu, eu não fiquei magoado, não, eu sou superior a isso. Raiva, eu não, jamais. Eu sou superior a tudo isso, não sinto raiva, não sinto tristeza, estou de boa na lagoa, passou, foi. Não é verdade, às vezes não é verdade. Às vezes a gente sente-se raiva, a gente sente-se tristeza e a gente quer camuflar para dar uma de evoluído. E aí eu acho que mora o perigo. É melhor a gente até extravasar a raiva, cada um da sua forma, claro que sem agressividade, mas de alguma forma chorar, se tiver de chorar, dar uns gritos, se tiver de dar uns gritos, do que a gente conter aquele sentimento, porque eu acho que a raiz está nisso, do ressentimento. Quando a gente contém aquela emoção que vem muito naturalmente e espontaneamente, e aí depois, para lidar com essa emoção, fica difícil. A gente fica com aquele sentimento ali de raiva, de mágoa, tudo guardado, não trabalha aquilo ali, e aí vira ressentimento. Então, vira uma emoção negativa que se fixa na gente. Acho que a questão do ressentimento é essa, quando a emoção negativa se fixa, aí vira algo que pode nos trazer grandes transtornos e muito sofrimento. É interessante a gente perceber aquilo que Priscila traz, não é? A emoção, o corpo emocional em si, não é negativo. Né? O aspecto da raiva, por exemplo, que é necessário para que o indivíduo possa atuar em a natureza, possa reivindicar determinadas coisas. O aspecto do medo, que está muito vinculado ao instinto de conservação. Então, em si, as emoções elas têm polaridades neutras, que vão depender de acordo com o uso, né, com a consciência de que se faz cada criatura que dela se utiliza. E então, nesse sentido, nós vamos perceber que o ressentimento em si, ele apresenta um aspecto ambivalente. Porque quando se fala, por exemplo, em um ressentimento de maneira mais direta, né, o ressentimento superficial, o ressentimento tangível, perceptível, nós vamos perceber que esse ressentido é um indivíduo malquisto. É um indivíduo que não é bem querido, observado na sociedade, na comunidade. Ele é visto como um indivíduo rancoroso, que se queixa constantemente, que se lamenta. Mas nem sempre o ressentido se utiliza dessa medida mais superficial, mais tangível. Muitas vezes, o ressentido utiliza-se de um aspecto mais velado. E então ele se utiliza de uma roupagem de suposta libertação da injustiça, da violência, e aí nesse caso ele é bem quisto, ele é bem recebido. Então o ressentimento nesse sentido apresenta esse comportamento ambivalente, né? Em primeira instância, o ressentido mais imediato, mais tangível, não é bem observado, é rechaçado, é criticado. Mas se você se utiliza de uma suposta veste de justiça, se você intenta que o mal seja reparado de alguma sorte, né, se lamentando, estacionando naquele processo, né, aí dessa forma você seria bem aceito, você seria bem recebido. Então aí já percebemos esse caráter ambivalente do ressentido, do ressentimento. E ao mesmo tempo que esse ressentimento apresenta-se na forma de uma constelação afetiva. Porque por detrás do ressentido há um aspecto de mágoa, né? Um sentimento ferido, não elaborado, não superado. A raiva, esse aspecto da vingança, o desejo de vingança, que também faz parte, e a inveja. Algo que aí está relacionado diretamente com o aspecto do desamor da criatura para consigo mesma e, ao mesmo tempo, de uma projeção no outro. Ou seja, você intenta o que é do outro, mas de uma maneira muito negativa. Não é algo que vai promover um benefício direto, ao contrário. Vai mais acentuar esse processo em torno do ressentimento. Então, aí nós percebemos que esse afeto não é um afeto solitário. O ressentimento, ele anda lado a lado aí com a mágoa, com a inveja, com a raiva, com o desejo de esforço, de vingança. Então é por isso que muitas vezes é difícil tratar o ressentimento, porque ele engloba vários afetos, várias emoções, né, que estão ali, digamos assim, retroalimentando esse processo afetivo. Né? Falou Ao bonito, André. mesmo tempo, Gostei.
Ao mesmo tempo, o ressentido é um indivíduo que não faz nenhum tipo de negociação com a vida. Por quê? Porque ele permanece estacionado naquela mesma condição. Priscila colocou aí, por exemplo, o aspecto da religião, né? De uma religião que vai trazer talvez a necessidade do aperfeiçoamento, da evolução, que não vai se dar de imediato, como ela mesma abordou de maneira muito clara, mas é necessário que nós façamos negociações com a vida. O ressentido, ele não negocia com a vida. Ele estagna no processo. Ele simplesmente se contenta naquela posição vitimista e então faz com que tudo em torno de sua vida se dê isentando-se de responsabilidade, da culpa que é sempre transferida para o outro. Ou seja, é muito relacionado aí a esse aspecto, então, em torno dessa capacidade de esquecer, de perdoar, de passar adiante. Não é? É por isso que logo no início eu disse que o ressentimento é um excesso de memória. Porque quando nós vivenciamos... Imagine você se lembrar de uma briga que você teve quando criança. 8 anos. Você teve aquela briga e até os seus 22, 23 anos, 25 anos, você se lembra daquilo. E aquela lembrança, né, sempre ali revestida da raiva, de uma vingança. Imagine isso. Essa memória que não se supera, que não se passa adiante. Então é necessário que a gente entenda, nesse sentido, que é preciso negociar com a vida. Ou seja, estabelecer mecanismos. Tudo bem, eu vivi aquela experiência, mas qual a lição que eu posso extrair? O que eu posso absorver desse conteúdo? Será que não é necessário que eu reformule, ressignifique aquela ocorrência? Até mesmo com o outro, porque todo mundo tem uma individualidade que deve ser respeitada. E, ao mesmo tempo, o indivíduo de 8 anos não é o mesmo de 22 anos, muito provavelmente. Então, é necessário que a gente também leve isso em consideração. Então, por isso, a importância de a gente fazer essas negociações com a vida, no sentido de entender essas ocorrências que devem ser ressignificadas de acordo com o tempo. A memória é esse arquivo importante, mas, ao mesmo tempo, que deve ser elaborado. Tanto assim que o nosso mecanismo mental seleciona aquilo que vai ser arquivado. Né? No sentido assim, de ser mais facilmente acessado. Você não vai se lembrar muito facilmente de algo que tenha acontecido aos 3 anos, em relação àquilo que aconteceu de repente no dia anterior. Tem gente que fala que não lembra nem do que comeu anteriormente, do que vestiu. Imagine de um arquivo de 3 anos, né, quando tinha 3 anos de idade. Então, assim, a própria mente vai estabelecer mecanismos para que se lembre daquilo que é mais importante, daquilo que de alguma sorte vai repercutir na vida de relação, daquilo que possa ser utilizado. O nosso cérebro é formatado ou é até então utilizado para de alguma sorte otimizar a existência. Então, por isso é que nós fazemos essa referência à memória nesse sentido. A Viva hoje colocou aí, né, que tem memórias que ficam, né, que são muito significativas, né? Essa semana eu estava fazendo um E exercício baseado nas emoções, né? Justamente no ressentimento, nas emoções negativas que ficam, naquelas pedrinhas que a gente deixa em nosso coração. E às vezes a gente segue com a vida, mas aquilo ainda está ali dentro de nós, em algum arquivo ali secreto do nosso coração, e às vezes até atrapalhando a nossa vida sem a gente perceber. Às vezes a gente não tem nem consciência do quanto às vezes um fato é muito marcante, o quanto a gente se ressentiu daquele episódio, daquela fala mais agressiva que às vezes alguém tem com a gente, né? Uma traição, uma calúnia, alguma coisa que acontece que a gente se ressente, aí a vida segue, mas a gente não trabalha direito. E aquilo ali fica marcado na gente, né? Então, como é importante a gente trabalhar essas emoções, esses sentimentos. Viva falou aí também, de que se lembrou da live que a gente falou sobre autoconhecimento, né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre autoconhecimento. Eu vejo o autoconhecimento como fundamental para a gente poder identificar essas emoções, esses sentimentos que ficaram, justamente para que a gente não sofra o prejuízo decorrente, né, desses ressentimentos que ficam. E aí, André também estava falando aí, eu me recordei aqui eu vou contar hoje algumas histórias que eu estudando, me lembrei de várias histórias, né, quando eu estava lendo sobre esse tema. E aí tem uma história de Divaldo Franco, não sei se todos que estão ouvindo conhecem Divaldo Franco, alguns podem conhecer, outros não, porque nem todo mundo é espírita que segue o canal,
Mas, enfim, tem uma história de Divaldo Franco que conta, né, que o Divaldo Franco tem várias histórias, aliás, super emblemáticas. Tem uma que ele conta, inclusive, de uma calúnia muito grande que ele sofreu na época da amizade dele com o Chico, né? Muitas pessoas espíritas, inclusive, que demonstraram inveja dessa relação dele com o Chico, caluniaram publicamente, inclusive escreveram uma carta grande com várias calúnias contra ele para a Federação Espírita Brasileira. Aí os livros de Divaldo ficaram impedidos de serem publicados pela Federação Espírita Brasileira. Foi daí que ele criou a Editora Leal e começou a publicar os seus livros pela Editora Leal. Isso foi algo que marcou muito ele, né? Que inventaram histórias sobre a relação dele com Chico Xavier e o caluniaram publicamente, escreveram em jornais, coisa e tal. E na época, Divaldo Franco foi à casa de cada uma dessas pessoas que o caluniaram, inclusive, pediu perdão, disse: se eu te fiz alguma coisa que te fez agir dessa forma contra mim, eu te peço perdão. Mas o que que acontece? Ele ficou com aquele sentimento de revolta dentro dele. Ele não trabalhou muito legal esse sentimento de revolta. Anos depois, ele veio a ter, mais de 30 anos depois, ele veio a ter um infarto. E quando ele teve esse infarto, ele imaginou que tinha sido, sei lá, alguma coisa que estava para acontecer mesmo com ele, alguma experiência que ele tinha que passar. Né? A mentora Joana de Ângeles apareceu para ele, né? E ele perguntou para ela o que poderia ser. E na verdade, ela que perguntou. Ele perguntou, ela não respondeu, ela devolveu a pergunta, né? E aí ele disse: não, eu acho que deve ser alguma coisa de alguma existência passada que eu precisei reviver agora. E aí ela diz: olha, eu acho melhor você pensar direito, porque não é isso, não é karma, não foi nada do passado, não é obsessor, era que a gente tem mania de pensar, não é karma, não é o obsessor. E aí não para olhar para dentro da gente. Aí ela falou, jogou essa, né? E vazou. Aí ele ficou pensando o que poderia ser que realmente ocasionou aquele infarto nele, né? Aquela somatização no corpo. E aí ele se lembrou, começou a se lembrar dos episódios que tinham ocorrido há mais de 30 anos atrás. E aí ele não tinha trabalhado direito, ele ainda tinha dentro dele um sentimento de revolta, apesar dele ter ido até as pessoas e ele ter pedido desculpas por algo que ele nem fez, mas ele pediu desculpas, mas ele tinha dentro de si o ressentimento, ele guardou esse ressentimento. E aí a mentora aparece de novo para ele. E aí ele fala, né? E ela confirma para ele que realmente tinha sido aquilo, né? Que ele não tinha trabalhado o sentimento, que ele guardou o ressentimento e que essa mágoa acumulada durante 30 anos foi o estopim para que ele viesse ter esse infarto. E aí, quantas coisas, quantas dores a gente guarda, né, em nossos corações, em nossas vidas, durante anos e anos e anos e anos. E a gente pensa até, às vezes a gente até esquece mais ou menos do episódio, porque acontece tanta coisa na vida, e para a gente lembrar, a gente tem até que fazer isso, você é verdade, aconteceu tal coisa, né? A Edivaldo conta que às vezes quando alguém tocava no assunto com ele desviava o assunto, porque ele se sentia incomodado ao falar sobre aquilo. Ele não desviava o assunto, ele dizia, não, isso daí já passou, está no passado, aí mudava o assunto, falava de outra coisa, mas aquilo estava ali, ó, remoendo, 30 anos remoendo dentro dele, imagina, no coração. Aí pai, infartou, né? Fabife, né? Infartou. Aí, aí eu fiquei pensando realmente quantas coisas a gente guarda dentro da gente, a gente não trabalha devidamente, e aí fica na forma de ressentimento, de mágoa, e isso somatiza. Isso somatiza em forma de doenças Exatamente. inúmeras, né? Às vezes não só fisicamente, assim, de doenças como infarto e outros problemas de coração que a gente pode vir a ter, e outros problemas mais, né, que eu não sou médico, não tenho como falar aqui, mas assim, até em forma de depressão, que às vezes pode vir, ansiedades, outras patologias psíquicas, né? Então, assim, um cuidado que é importante a gente ter com relação a esses sentimentos, e assim, voltando para o que eu falei ali no início, né? Essa coisa assim que eu percebo, né? Givaldo é um exemplo, né? Mas assim, como todo mundo é humano como a gente, né? Então, no momento da raiva, no momento que teve a calúnia, a mentira, né? A coisa da gente não se permitir sentir raiva com aquela coisa de não, eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não vou sentir raiva, não vou sentir tristeza, eu vou perdoar. Mas falar isso não é algo que é realmente internalizado, entende? É algo que é difícil, porque é difícil. Tem coisas que são difíceis realmente para a gente processar. Às vezes a gente até precisa de uma ajuda de fora para a gente processar determinados acontecimentos. Então, assim, eu vejo como algo muito natural quando a gente sente raiva, quando a gente sente tristeza, quando a gente se revolta. Então, eu vejo, assim, como muito importante a gente se permitir, no momento em que a coisa acontece, a gente se permitir
ter essa emoção e depois olhar para ela, encará-la, né? Jura de Angeles fala sobre isso no livro dela, Conflitos Existenciais, né? Spinoza, né? Também fala sobre isso no livro Tratado sobre a Ética. Spinoza é um grande filósofo aí de século passado, sei lá quando foi. Ele fala que a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Então, eu vejo assim fundamental a gente olhar para a emoção, olhar para o que aconteceu, né? Aquilo que me magoou, aquilo que me deixou chateada, aquilo que me deixou com raiva, olhar para aquilo e trabalhar aquilo dentro de mim. Se eu não conseguir sozinha, aí vi a questão do autoconhecimento que Viva falou, que lembrou da live sobre autoconhecimento, como é importante a gente fazer esse mergulho interior, a gente refletir, meditar mesmo, né? Pensar na causa, por que que eu me chateei tanto com aquele episódio, né? E aí a gente vai ver que no fundo de cada sentimento está realmente ainda o orgulho ferido, a criança machucada que a gente tem dentro da gente, né? Aquela coisa de que a gente quer que todo mundo esteja sempre fazendo as nossas vontades, esteja sempre de acordo, quando alguma coisa não ocorre conforme as nossas expectativas, a gente se frustra, fica com raiva. Então, a importância realmente da gente olhar para dentro da gente. E se a gente não consegue trabalhar essa emoção sozinho, a gente procura ajuda mesmo, ajuda especializada, um psicólogo, terapeuta, enfim, né? Mas olhar para o que a gente sente e assumir o que a gente sente, eu acho que é o primeiro passo para a gente lidar com isso. Senão, se a gente ficar negando o tempo todo, dizer, não, não, eu não sinto essas coisas. Não, eu jamais. Eu se tem ressentimento de alguém, mágoa de alguém, rancor, nunca. Eu sou espírita, querido. Eu não sinto essas coisas. Sou católico. Vou para a igreja todo domingo rezo a missa. Eu não sinto essas coisas. Se a gente não olha, se a gente nega, é pior. Aí o negócio fica lá 10, 20, 30 anos. Aí você tem um treco aí, cai duro no chão e não sabe por quê. Aí pensa que é karma, pensa que é obsessor. E não é. Tá tudo ali dentro do sentimento que a gente deixou crescer dentro da gente, né? É minha opinião, assim. Exatamente. E aí a gente percebe então que o ressentimento tem uma tinta narcísica. Uhum. E, portanto, é típico de uma sociedade muito contemporânea, muito moderna, digamos assim. Porque faz parte de um ideal individualista. Quando a gente fala de narcisismo, a gente fala um pouquinho desse ego mais inflado, desse apelo individualista mais exacerbado, mais exagerado. E aí, nesse sentido, nós vamos então entender que esse próprio apelo narcísico faz com que o indivíduo transfira a culpa a outrem, né? E se, de alguma sorte, revista de algo que traz em si o conteúdo da própria vítima, né? Ou seja, é preciso que se estabeleça quem é o algoz, o carrasco, e quem é a vítima, não é? Quem sofre aquela influência ou aquele apelo extremamente negativo, né? Esse sujeito que está, de alguma sorte, sendo violentado, sendo atingido. Né? E aí, enquanto você trazia essas reflexões, eu me lembrei muito daquilo que Nietzsche contribuiu. Né? Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, no texto, né? No livro Genealogia do Mal, da Moral, desculpa, Nietzsche vai trazer aí uma reflexão de que o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. E aí você vai perceber exatamente aquilo que nós estávamos comentando, né? Há uma perfeita aderência. Porque se nós adiamos algo, né, algo que não foi vivenciado naquele momento, isso acaba nos prejudicando. Né? Como você colocou, a importância de viver a emoção naquele instante. Né? De repente você está com raiva de alguém e não quer falar com ele naquele momento. Muito natural. É melhor que você elabore esse contexto para superá-lo logo adiante do que tentar abafar, encobrir, viver com esta emoção largo período e, consequentemente, somatizar doenças problemáticas psíquicas, né, que poderão perdurar durante largo período. Então, nesse sentido, é importante que a gente vivencie essas ocorrências, que elabore, que trabalhe. E aí nós vamos tocar num ponto que é interessante, né? Porque você falou de revolta, né? E a revolta em si não é ressentimento, tá? É preciso que a gente delimite, né, que a gente estabeleça diferenças. A revolta, ela não é um ressentimento. Por quê? Nós já dissemos que o ressentimento é algo passivo.
é algo que estagna a criatura, que faz com que ela fique presa a uma emoção, uma constelação afetiva. Na revolta, o intento é outro, o desejo é outro. É que você possa lutar, reivindicar alguma coisa. E aí é interessante nós estabelecermos, por exemplo, uma comparação que Maria Rita Kiel, que é uma psicanalista, uma escritora muito conceituada, menciona. Ela fala, por exemplo, das mães de Maia, né? Daquele movimento de mães que vai, em determinado momento, aí às ruas para reivindicar alguma coisa. As mães estão revoltadas, né? E elas desejam que seja feita justiça. Pode-se dizer que em algum caso, uma outra mãe tenha experimentado ressentimento. Mas a luta em si, o movimento em si, não é um movimento ressentido. Por quê? Porque aquelas mães têm um desejo legítimo de que seja feita justiça, de que seus filhos possam ser identificados, no sentido assim, de saber o que houve efetivamente, se eles foram assassinados ou se desapareceram de uma outra forma, o que foi que aconteceu. Então, a legitimidade em torno da revolta, dessa reivindicação, dessa luta, faz com que ela não seja conceituada como ressentimento. Então, essa revolta que vai mobilizar a criatura para um ideal nobre, no sentido assim de ele reivindicar mudanças, muitas mudanças que hoje nós experimentamos na sociedade contemporânea. A exemplo do voto feminino, por exemplo, foram fruto de reivindicações, de uma revolta, de uma insatisfação que é legítima e que vai extravasar-se no campo social na forma dessas reivindicações, dessas lutas. Então, nesse sentido, a luta, a revolta em si, não é um ressentimento. Não é um espectro ressentido. Por quê? Porque é algo legítimo. É algo que faz parte desse contexto que deve ser, então, encarado de uma maneira muito positiva. Porque promove modificações. Porque faz com que o indivíduo, então, se modifique, né, se aperfeiçoe. E é interessante nós percebemos assim, a sinceridade, né? Nós fizemos uma enquete lá nos nossos perfis pessoais e também no perfil do próprio Evangelho. E uma das perguntas foi: você está ressentindo algo? Né? E 24% das pessoas responderam que sim, estão ressentindo, estão experimentando essa constelação afetiva. Isso é importante a gente entender, porque realmente quando você encara, quando você enfrenta isso, você entende que você pode modificar. É como a Priscila falou. Nós só podemos modificar alguma situação quando nós temos um diagnóstico. Quando nós temos alguma problemática de saúde, nós vamos a um especialista. E ele faz uma anamnese, traça um diagnóstico, para que a gente possa utilizar de uma terapêutica apropriada. Então nós vamos somente superar essa ocorrência do ressentimento se nós entendermos ou aceitarmos ou percebermos que ela ainda está presente em nossas vidas, em nosso dia a dia. Bom, Priscila falou que eu poderia inquirir. E agora eu vou perguntar a ela: há ganhos em ser ressentido? Eu acho que há ganhos com toda O que você experiência, acha? seja boa ou seja ela ruim. Eu acho que quando a gente alimenta o Mas o ressentimento, ressentido tem ganhos? eu acho que tudo na vida tem um ganho, seja bom, seja ruim. Eu acho que o ressentimento em si não é algo positivo, é algo negativo, mas a experiência em si, Hum. quando a gente se dá conta e olha para ela, eu acho que tudo na vida a gente consegue reverter para um ganho positivo. Né? Assim, Mas faz por que parte do você nosso acha que, por exemplo, as processo. pessoas se comprazem com ressentimento? É nesse sentido que eu estou falando. Será que existe um ganho direto ali Não, eu acho que é só daquela uma pessoa? alimentação do próprio ego, né? Eu acho que o ganho é o Sim. ganho assim, da gente estar alimentando ali o nosso orgulho e estar colocando uma venda Se nos colocar no papel de olhos, vítima, colocando uma venda não nos é? olhos para não enxergar a nossa verdadeira realidade, né? Mas toda experiência, eu acho que seja positiva ou negativa, eu acho que ela é válida para o nosso processo de crescimento. Eu acho que fica tudo nos nossos arquivos mentais, espirituais, e a partir do momento que a gente toma, que a gente olha para essa realidade em nós, que às vezes não é muito legal, que é algo negativo, mas isso daí, a gente olha, enxerga ela, vê que ela não é boa, que ela é negativa, que ela está fazendo a gente sofrer, e isso nos impulsiona a mudar de atitude. Então, eu acho que o ressentimento, isso foi até uma pergunta que a Exatamente. gente fez, é algo negativo, né? O ressentimento, a É, emoção que gera, que pode vir a gerar o ressentimento, como você falou no início, não é nem positivo nem negativo, é uma emoção. Algo que eu tenho que faz parte da minha humanidade. Eu senti raiva, eu senti tristeza,
O alimentar a emoção que se transforma em ressentimento é que é algo que é negativo. Mas mesmo sendo algo negativo, a partir do momento em que eu tenho a humildade de olhar para esse sentimento que está dentro de mim, eu acho que isso daí pode me ajudar, me impulsiona no meu processo evolutivo, vai me ajudar no meu processo evolutivo. Não o ressentimento em si vai me ajudar, o ressentimento é algo ruim, mas toda experiência, boa ou má, acaba nos ajudando de alguma forma. Até Liz colocou aí a vítima, né? O ganho nesse caso do ressentido, né? Por que o ressentido, né? Nós podemos essa pergunta, né, do ganhos quando eu fiz a Priscila, poderia também se desdobrar de outra forma, né? Por que o ressentido permanece naquela condição? Porque ele se compraz no papel de vítima. Porque o papel de vítima é um papel bem quisto, né? Você percebe que quando o indivíduo ele é uma vítima, os olhos sociais, a sociedade o observa de uma outra forma. Em relação quando ele é um carrasco, quando ele é um verdugo, quando ele é uma pessoa que impõe a violência, né, que faz mal, digamos assim, que é tóxica. Então, por que o ressentido entende um ganho, né? Qual é o ganho do ressentido? É justamente se colocar no papel de vítima, né? De estar estagnado, estacionado nesse papel. Então é É, exatamente aí o que Liz também contribuiu, né? ter, Só complementando aí um pouquinho. sobre essa história de você se colocar ou não no papel de vítima, tem um conto budista que fala o seguinte, né? Estavam Buda, né, e seu discípulo Ananda, e aí vem um homem até Buda e cospe em Buda. E Ananda vê, Ananda e os outros discípulos, e ficam indignados, né, com raiva daquele homem querendo revidar. Buda não faz absolutamente nada. Buda recebe o cuspe e não nem demonstra nenhuma emoção, nem boa nem negativa, nem boa nem negativa. E Ananda fica indignado e diz: Não, eu vou lá revidar, eu vou lá perguntar por que ele cuspiu em você. Aí Buda: Não, fica aí, não faça nada não, que eu vou lá conversar com o outro. Aí Buda vai lá conversar com o homem, e aí vira para o homem e agradece ao homem o cuspe que recebeu e diz: Eu quero te agradecer pelo que você me fez, porque me ajudou a perceber que eu não tenho mais raiva em mim, porque eu não senti raiva. Mas me ajudou a perceber também que a Ananda e os outros discípulos ainda têm raiva dentro deles. Então, eu te agradeço por ter me mostrado isso. Vai me ajudar no meu processo lá também com os discípulos, né? E tchau. Aí foi embora, né? Aí o homem voltou para casa, o homem ficou remoendo aquilo dentro da cabeça dele, porque a gente fica impactado com a evolução do outro, né? Quando o outro realmente é mais evoluído, a gente fica impactado. E aí ele ficou também magnetizado com o carisma de Buda. E não conseguiu dormir naquela noite pensando no que ele tinha feito. E aí ele começou a se sentir culpado pelo que ele fez a Buda. E aí no dia seguinte ele resolve voltar até Buda. E aí volta até Buda, quando encontra Buda, se joga aos pés de Buda, beija os pés de Buda e pede perdão a Buda. Aí Buda para, olha para Ananda e fala assim: Você está vendo essa forma dele se jogar aos meus pés, de me beijar, beijar os meus pés, é uma forma dele expressar por meio de gestos aquilo que ele não está conseguindo expressar por palavras, porque o que ele sente nesse momento é muito maior até do que qualquer palavra que ele possa vir a dizer. E esse homem que está hoje, e aí o homem começa a conversar com ele, né, e pede perdão para ele, coisa e tal, e Buda fala: Você não precisa me pedir perdão, porque o homem que você era ontem não é mais o homem que você é hoje. E o homem que eu era ontem não é mais o homem que eu sou hoje. Tudo muda. Nós somos seres que estamos o tempo inteiro, nós somos impermanentes e transitórios. Então não tem por que você me pedir perdão. E aí O acaba a Devi, né, de Heráclito, né? O rio que vai passando, que não é o mesmo Exato, que rio, Liz até né? trouxe, né, que tudo é fluido, né? E aí acaba a história nesse sentido. E aí, quando eu li essa história, o que me ocorreu, em termos de reflexão, foi isso, né? Que até para ajudar a gente a compreender o outro e a gente a se compreender, né? A gente está o tempo todo mudando, a gente não é hoje a mesma pessoa que a gente foi ontem. Toda experiência, você me perguntou aí do ressentimento. O ressentimento é algo negativo. Mas, assim, toda experiência que a gente vive nos modifica a cada instante. Eu não sou agora a mesma pessoa que eu era há um minuto atrás, porque a gente vai falando, a gente vai ouvindo o que alguma pessoa fala, lê alguma coisa aqui, vê alguma coisa ali, faz uma reflexão e a gente vai lentamente mudando. Então, a pessoa que eu era ontem não é mais a mesma pessoa hoje. A pessoa, o homem que cuspiu em Buda no dia anterior não era mais o mesmo que estava ali pedindo perdão para ele naquele momento. Então, assim, até um convite para a gente ter esse olhar misericordioso em relação a nós mesmos e em relação ao outro. Eu acho que essa é um bom caminho para a gente trabalhar o ressentimento, né, dentro da gente.
O próprio Jesus fala, né, nas suas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, né? O que é a misericórdia, né? Senão o sentimento de indulgência, de compaixão, o amor em exercício em relação ao outro, é a consciência de que todos nós somos diferentes, estamos vivenciando processos evolutivos. Eu acho que cada um de nós, a gente tem o potencial para o anjo e para o demônio dentro da gente, né? E a gente vai errar nas nossas experiências, mas são esses erros que vão nos ajudar a crescer. Então, a pessoa que nos Fala faz que o o demônio mal, é mais figurativo. exatamente, a pessoa que me faz o mal, que me fala uma palavra mais agressiva em um dado momento, que me fez o mal ontem, ou há um ano atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ela não é a mesma pessoa agora, nesse momento, né? A pessoa que me fez o mal ontem não é a mesma pessoa agora. Eu não sei o que aconteceu com ela pode ter mudado alguma coisa, as percepções dela, entende? E ainda que ela ainda permaneça com o mesmo pensamento em relação ao acontecimento e coisa e tal, não tenha despertado nenhum arrependimento nela ou em mim, ou quando eu agredi alguém, mas alguma coisa muda na gente, né? Tem até também aquela música de Lulu Santos, como Uma Onda no Mar, que fala nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, né? Tudo passa, tudo sempre passará, né? A vida vem em ondas como o mar. Eu acho que a gente também, a gente vive em ondas, né? Como o mar, né? E nada, e realmente, tudo muda o tempo todo, né? A impermanência da vida. Eu acho que é importante quando a gente se percebe realmente como seres impermanentes, né? Enquanto na matéria a gente é impermanente e tudo realmente muda. Então, isso nos ajuda a ter esse olhar misericordioso para com as pessoas. E se você me permite, André, porque falando de cuspe, Buda estava acima, né? Ele não sentiu raiva, né? Mas a gente é humano, a gente ainda sente raiva, né? Tipo, Divaldo, ele sentiu raiva, mas ele guardou aquilo ali, né? Eu me lembrei de outra pessoa humana também que viveu entre a gente há bem pouco tempo, mas que eu acho que estava acima disso também. Pelo menos quando isso aconteceu, estava acima, que é a irmã Dulce. Tem uma história muito conhecida dela aqui na Bahia, né, para quem é daqui de Salvador deve conhecer, que a irmã Dulce ela tinha o hábito de sempre sair pedindo dinheiro para suas ações sociais, né, para ajudar os pobres. Né? O trabalho começou de uma maneira muito simples e ela realmente precisava dos recursos. E ela sempre ia à feira pedir dinheiro aos feirantes. E um dia ela pedindo dinheiro ao homem, e o homem pega e cospe na cara dela. Aí ela pega. Ela não tem nenhuma reação. Ela pega a mão e diz assim: Isso, esse cuspe, era o que o Senhor tinha para mim. Aí ela estende a mão e diz: Agora eu te peço de novo, o que você tem para os meus doentes? E esse homem acaba doando, né? A assistência de irmã Dulce. Então fica assim, pensando na humildade desse ser, né? Ela foi alguém que ela conseguiu transcender, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Óbvio que a gente olha para esses exemplos, a gente tem que colocar realmente como meta conseguir transcender a raiva, conseguir transcender a indignação, a tristeza, né? Não ter ressentimento. Mas é um passo de cada vez, né? A gente não pode querer dar saltos, né? Então, se alguém consegue transcender e não sentir raiva, como o Buda não sentiu raiva, Irmã Dulce não sentiu raiva, naquele momento ela estava movida só pelo sentimento de caridade, não é preciso de ajuda para os meus doentes. Eu vou sentir raiva, ficar indignada porque ele está cuspindo na minha cara? Não, eu quero ajuda para os meus doentes. Então, ela conseguiu transcender isso, né? Mas a gente, na nossa humanidade, eu falo por mim, eu não conseguiria, né? Hoje eu ainda não consigo, mas a gente ter também essa atitude de misericórdia para com a gente, né? Essa leveza no viver, de perceber que é um dia depois do outro, né? Então, se eu me ressinto de algo, se eu não consigo trabalhar aquela emoção, que eu, com leveza, com amorosidade, com humildade principalmente, busca ajuda, né? Por meio da terapia, técnicas de autoconhecimento, Exato. como meditação, por exemplo. E aí nós percebemos, né, eu até questionei a você, né, se há ganhos em se ressentir, né, em ser ressentido, em estar ressentido. E eu poderia também continuar, né? Eu fiquei imaginando, né, quais as demandas do ressentido, né, o que que ele intenta, né, o que que ele deseja. E o ressentido deseja que o forte deixe de ser forte. E essa fortaleza não se expressa na violência, né? Na compleição física, né? Mas é algo que até mesmo Nietzsche trouxe. Né? Nós falamos um pouquinho de Nietzsche na genealogia da moral, genealogia da moral. E Nietzsche continua contribuindo, e nesse sentido ele fala que exigir que o forte
deixe de ser forte significa exigir que a vida deixe de ser vida. Ou seja, Nietzsche entende a força como uma potência. A força como uma vontade em potência. Ou seja, nós podemos comparar diretamente. Por exemplo, quando duas amigas estão, digamos, afim, né? Estão desejosas de uma mesma pessoa, elas, de alguma sorte, intentam que haja uma disputa, digamos assim, mesmo que seja velada. Né? E a vontade, muitas vezes, do ressentido ou da ressentida nesse sentido é, por exemplo, que a amiga não vista um decote. Ou seja, que ela não tenha os atributos necessários, ela não quer usar de violência, ela não quer necessariamente brigar. Né? O ressentido, ele não quer a violência direta, mas ele quer que algo se processe e que exerça justiça. O Deus que possa promover, quem sabe ali, a reparação, a justiça, a punição. Então, é como se trouxesse esse aspecto dessa violência que violenta, dessa violência que, ao mesmo tempo, faz esse reflexo nesse conteúdo de desconexão consigo mesmo. O indivíduo deseja que ele prepondere, mas sem utilizar-se desse aspecto mais rude, mais grosseiro, porque, como nós já falamos, o ressentimento tem algo também que é positivo, algo que, de alguma sorte, vai se espelhar, que vai trazer esse aspecto, quem sabe, que é utilizado para ser bem quisto, para ser bem aceito, onde ele esteja inserido. Então, nesse sentido, nós compreendemos isso que Nietzsche traz, né? Essa força deixando de ser força, essa vida deixando de ser vida, é abdicar-se da sua vontade, da sua potência, da sua plenitude. Ou seja, quando você se ressente, quando você está retroalimentando alguma coisa, você está deixando de viver aquela circunstância. Você está deixando de encaminhar-se para frente. E olha que Nietzsche foi um indivíduo extremamente, digamos assim, anticristão. Ele fez uma crítica muito contundente ao cristianismo, fez uma crítica muito contundente também ao Estado, né, a formação do mecanismo do Estado, mas ele entende que é importante que o indivíduo supere a ocorrência e continue caminhando. Então, percebemos aí que o ressentido verdadeiramente é esse indivíduo que estaciona, é esse indivíduo que deseja que o outro, né, caia. Né? No contexto masculino, por exemplo, homens normalmente são muito competitivos no ambiente profissional. O ressentido seria aquele que, tudo bem, eu vou ficar aqui na minha posição, Deus vai agir. Né? E aí, de repente, o colega comete um erro, perde a função e o ressentido é promovido. Não, Deus existe. Porque ele efetivamente caiu e eu fui promovido. Deus está me reparando. Deus está promovendo a justiça. Né? Ou seja, ele não quer sujar as mãos. Ele transfere a responsabilidade para outra. E nesse caso, a instância divina. Né? Que poderia ser um colega, outro, né? Que de repente descobrisse, desbaratasse aquele erro, aquele equívoco, e que mais cedo ou mais tarde promoveria a perda de função para que esse ressentido a assumisse. Então, nesse sentido, é importante a gente entender esse contexto e perceber essa vontade que fica, de alguma sorte, drenada, que fica retida, que impede que o indivíduo caminhe, que ele possa viver em plenitude. Então, eu achei muito interessante essa contribuição de Nietzsche nesse sentido, né? Essa contribuição dessa vida que merece ser vivida. Deixar seguir, né? E aí você falando sobre isso, Isso. que Nietzsche fala do deixar, né, seguir adiante com a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Antes, né, de começar o seu apostolado, né, de fato, quando ele foi expulso de casa pelo pai, ele já tinha se convertido a Jesus e não foi aceito pela família, né? Não foi aceito pela sociedade da época, pelos seus iguais lá na sinagoga, nem pela sua família. Aí ele foi expulso de casa pelo pai, né? E ele foi buscar pelo pai num gesto de uma última esperança de buscar alguém que o apoiasse, já que todos tinham virado as costas para ele, né? Aqueles que ele achava que eram os amigos dele da sinagoga tinham virado as costas para ele. E ele estava completamente sozinho. E aí ele vai até o pai expulsa ele de casa. E aí ele sai caminhando, né, pelos arredores de Tarso, né, da cidade paterna, e se embrenha lá pelos campos.
e vai se abrigar numa gruta. E aí, Abigail, né, que era a sua bem-amada, Abigail, já desencarnada, e aparece em espírito, né, e ele está ali acabrunhado, triste, pensando no que fazer. E a Abigail aparece e fala para ele, né, que são palavras que para nós têm um forte sentido, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Né? Então, diante de tudo que ele tinha sofrido, que ele ainda ia sofrer, porque ele ainda sofreu mais um bocadinho, que ele adotasse o gesto de amar a todos, indistintamente, mesmo quando fosse difícil, mas que ele pensasse em Jesus, e no quanto Jesus amou, sendo injustiçado, caluniado como foi, mas que a gente estivesse sempre fazendo esse movimento, esse esforço de amar, trabalhar pela própria evolução, pela evolução do outro, estar sempre fazendo bem a serviço do próximo, esperar, que é a atitude de ter confiança em Deus, bem, eu estou aqui fazendo a minha parte, estou aqui amando, tolerando, perdoando. Então, ter confiança, esperar e perdoar, por fim, né? Perdoar aqueles que ainda não conseguiu compreender, né? E certa vez Jesus, inclusive, falou a Pedro. Pedro também pensando na maldade humana, né? Questiona a Jesus sobre isso. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, uma coisa eu te digo, que o ser humano é antes ignorante do que mal. Então, os nossos gestos, nossas atitudes ruins, quando a gente pensa, nossa, aquela pessoa é muito mal, às vezes é a ignorância das próprias leis de amor, da própria lei de amor. Aí a gente vai pensar, não, mas vive na igreja, vai para a igreja toda semana, vai para o centro espírita toda semana, é palestrante, é passista, é isso, é aquilo, é médio. Mas às vezes a gente tem a atitude externa, a gente conhece o ensinamento, mas a gente não tem aquilo dentro do nosso coração. A gente não tem a experiência de vivenciar o amor. Então não deixa de ser ignorância. Né? Quando eu penso nisso que Jesus falou, eu sempre penso, realmente, quando a gente faz alguma coisa ruim, né? Ou a gente faz, ou a gente recebe de alguém, é isso mesmo. Eu acho que todos nós, né, somos antes ignorantes ainda do amor, do verdadeiro sentimento de amor, esse amor fraterno, esse amor universal, do que verdadeiramente maus, ruins, Não, perversos, né? exatamente. E eu tô bem nietzscheano hoje, viu? Hoje eu tô me inspirando em Nietzsche. Temos 8 minutos. Porque eu Eu lembro tô, que. faça suas considerações finais inspirados em Nietzsche, porque a gente ainda tem a meditação no final. Pode deixar, serei breve. Nietzsche só comenta na obra Et Homo que nenhuma chama devora tão rapidamente o indivíduo, a criatura, quanto os afetos do ressentimento. Só corroborando, só reafirmando aquilo que eu já coloquei no início, né? Dizendo desse ressentimento como uma constelação afetiva que engloba aí a mágoa, a raiva, o desejo de vingança, a inveja. E essa chama que vai devorando, vai calcinando, vai queimando mesmo o indivíduo de dentro para fora, né? Depauperando até o surgimento de doenças psicossomáticas ou doenças psíquicas mesmo, fraturas psíquicas muito graves, como as neuroses, como as depressões. E, ao mesmo tempo, algo que também Joana de Ângeles aborda na obra Conflitos Existenciais, que é uma obra bem interessante nesse sentido, traz contribuições no que tange o ressentimento, quando ela diz que é normal, é natural frustrar-se, né, ter o contato com essas emoções negativas, com essas ocorrências que muitas vezes podem nos entristecer, nos trazer algum conteúdo de reflexão, mas, ao mesmo tempo, é necessário que nós entendamos o caráter de transitoriedade, para que justamente não fiquemos encastelados, estagnados no ressentimento. Então, entender que o ressentir é também bloquear os seus ideais, suas potências de vida, né? Usando a abordagem também agora de Nietzsche, né? Bloquear suas potências de vida em direção a algo que possa beneficiá-lo, que possa trazer um bem futuramente. Então, é nesse sentido que nós poderíamos tentar e trazer algumas reflexões, porque algo é interessante nesses estudos, nós não desejamos esgotar, né, equacionar as questões, mas ao contrário, suscitar dúvidas, ponderações, reflexões que nos encaminhem à melhoria a nível individual e também coletivo. Então, agradecer, né, por esse espaço de discussão em torno do ressentimento. Perfeito. Então, eu já vou para nossa meditação. Antes de ir para nossa meditação, eu só vou trazer mais uma coisa que vai só ajudar na nossa meditação,
que é, eu não sei quem lê o livro, Comer, Rezar, Amar, tem um livro e tem um filme de Comer, Rezar e Amar. E tem uma passagem, tanto no livro como é mostrado no filme, muito interessante, porque Liz, a autora do livro, ela decide viajar por um ano, vai para a Itália, para a Índia e para Bali, depois de uma decepção no casamento, uma decepção no amor, ela se separa, né? E aí fica meio perdida, coisa e tal, e aí resolve viajar. E aí, quando ela está na Índia, já tinha passado pela Itália, e aí ela vai para a Índia, ela ainda tinha muito ressentimento do casamento dela. E aí um amigo que ela conhece na Índia, que estava no ashram com ela, acho que é o local que o pessoal fica por dias e dias e dias meditando, aprendendo, tendo lições, né? E o cara vira para ela e fala assim: olha, você não vai sair daqui do terraço até você se perdoar e perdoar o seu ex-marido. Vá e medite, e só saia daí quando você tiver resolvido esse conflito dentro do seu coração. E aí ela vai, ela começa uma meditação e aí ela visualiza o marido, o ex-marido dela, visualiza inclusive o dia que eles se casaram durante a dança, a dança, né? O que deveria ser uma valsa, que ela, tanto no livro como no filme, demonstra que ela ficou com uma raivinha dele nesse momento, que ele coloca uma música lá e faz uma dança que tipo ela não gosta. E aí ela fala para ele aquilo que ela queria ter falado e ela não falou. E aí ela se liberta desse sentimento que ela tinha. Ela liberta ele e se liberta do sentimento. E aí depois vem aquele, aquele alívio no coração. Né? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, a meditação, como a gente já falou, é super importante para a gente aprender a lidar com essas emoções, né? Então, a gente vai fazer uma visualização agora. Eu vou pedir que vocês fechem o olho e visualizemos uma luz verde entre nosso peito e o nosso coração. Essa luz verde se expande, envolvendo o nosso coração, envolve os nossos pulmões. E a gente toma lentamente de uma inspiração profunda. Lentamente expira o ar pelo nariz. Vai acompanhando a respiração e observando essa luz verde, luz de cura, que se expande em nosso peito, em nosso coração. Vamos imaginar os batimentos cardíacos, que os nossos batimentos cardíacos levam essa luz de cura para todo o nosso corpo, envolvendo todos os nossos órgãos, todas as nossas células, nossos tecidos, sistema nervoso, sistema cardíaco, digestivo, imunológico, envolve todo o nosso ser e nos ajuda a nos curar de nossas feridas internas, das emoções negativas, dos sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa. Vamos imaginar alguém ou alguma palavra dita que nos trouxe raiva, tristeza, rancor. E imaginemos que nós nos liberamos desse sentimento e liberamos o outro da culpa também de ter realizado esse ato. E essa luz verde se expande, nos envolve, curando nossas feridas. E se expande por toda a nossa casa, nosso lar, curando a todos ao nosso redor. E se expande por todo o planeta Terra, por todos os indivíduos da humanidade, ajudando no processo de cura de cada indivíduo da coletividade, trazendo mais amor, trazendo harmonia, trazendo paz para cada ser e para todo o planeta. Que possamos seguir vibrando no amor, vibrando na paz, vibrando na harmonia, no alto perdão e no perdão. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Pronto, Agradecer gente. aos amigos que estiveram conosco. Pri, não esqueça de salvar a live. Vou salvar. E dizer que na próxima terça você tem um encontro com Liz e com Pri. Numa nova discussão aí em torno desse bloco contemporaneidade. Um beijo, Beijo, Pri, gente. beijo todo mundo. Agradecidos pela presença de todos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.